Em meio à alta nos casos de Covid-19, as escolas do estado de São Paulo tiveram de voltar a fechar as portas, mas a Justiça determinou que as aulas presenciais devem ser retomadas assim que for encerrada essa fase mais restritiva da quarentena. E para entender como o governo estadual vem administrando essa questão das escolas, a gente conversa agora aqui no Jornal da Manhã, mais uma vez gentilmente nos atendendo, o secretário de Educação do estado de São Paulo, Roseli Soares. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriano. É um prazer estar aqui. Bom, secretário, desde o ano passado a gente conversa quase sempre aqui no jornal e é um grande desafio, talvez o maior desafio da quarentena e também do isolamento social é saber se as escolas voltam, não voltam, se pode ser presencial ou não pode. Para a gente poder orientar o nosso ouvinte espectador, a partir de agora com essa fase mais restritiva, essa fase emergencial, como o Estado vem chamando, as escolas podem ou não podem funcionar de forma remota ou não? O que efetivamente vale a partir de hoje? Vamos lá. É importante, inclusive, esclarecer para a sociedade, porque nós temos, neste momento, as escolas estaduais, nós antecipamos os recessos escolares. Vou começar explicando por isso, Thiago, porque é importante. Qual que é a nossa lógica? Eu tenho lá em outubro, por exemplo, uma semana de recesso. Mas lá em outubro eu terei muito mais condições de ter aulas com os nossos estudantes e com mais estudantes. Portanto, nós entendemos que neste momento que é importante contribuir todos nós com uma diminuição da circulação, por que não antecipar esse recesso que nós tínhamos no final de abril e no mês de outubro para agora e daí podemos ter mais estudantes nestes momentos que seriam os recessos. Essa é a movimentação da rede estadual. Portanto, nestas 2 semanas, nós não teremos atividades de aula propriamente dita pela rede estadual. Mas, da parte do governo do estado, estão autorizadas as aulas, inclusive das redes municipais e das redes privadas. Então, neste momento, não há no decreto do governador João Dória nada que proíba as escolas de estarem funcionando. Aliás, a gente aconselha que, se for funcionar, que funcione apenas para aqueles que mais precisam. Importante observar, Thiago, tem que olhar, cada município tem o seu decreto. Tem municípios que estão autorizando, tem municípios que não estão autorizando. Como é o caso da cidade de São Paulo aqui, que autoriza o ensino remoto, mas não o ensino presencial. Bom, agora a pergunta é de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Secretário, bom dia. A gente vem acompanhando nos últimos meses muito de perto a discussão sobre escolas. O Brasil é um dos países que mais tempo as escolas ficaram fechadas, depois finalmente começamos a abrir no início do ano passado, agora infelizmente esse retrocesso pelos números. Mas da experiência das escolas abertas nesses meses aí anteriores à fase mais grave da pandemia, como é os números delas? Quais os resultados delas no sentido de contágio do vírus? Ele tem sido um ambiente seguro de fato? Joel, essa pergunta é muito importante porque a gente aprendeu desde 8 de setembro, quando a gente começou a reabrir com atividades extracurriculares, depois em outubro e novembro já para aulas, nós começamos a aprender. E, obviamente, nesse ano, com uma abertura muito maior, né, com todas as escolas tendo atividades com alunos presenciais, algumas coisas se confirmaram que são corroboradas pelos estudos mundo afora. A escola é uma taxa de transmissão muito mais baixa do que outros ambientes, por ser um ambiente controlado. Então, transmissão de criança para adulto, de criança para criança, é baixíssima. Nós praticamente não tivemos casos averiguados nisso. De adulto para adulto é o mesmo fator, mas precisa ser cuidado. Temos um ambiente com controle, portanto, uso de máscara, uso de distanciamento, funcionamento em rodízio tem dado resultados, tanto que a taxa de transmissão da escola verificada nesses primeiros meses é 30 vezes menor do que a taxa que nós vemos nas outras áreas da sociedade. Quando comparado, portanto, a escola com a sociedade, nós temos uma taxa de transmissão 30 vezes menor. Pergunta de José Maria Trindade. Zé Maria. Perfeito. Secretário, eu confesso que eu fiquei surpreso com, vamos dizer, a incompetência das escolas em lidar com alunos no meio digital e no meio remoto, né? Eu entendia que a escola já estava atrasada nesse quesito, já tinha que estar lá na frente. Mas não, na pandemia a gente viu que não deu certo. Um dos raros setores onde o mundo digital não funcionou foi na escola.
pedagogicamente, o senhor vê prejuízos mesmo para esses alunos durante este ano, durante esses meses? Joel, bom dia. Há um prejuízo que ainda inestimável, né? Nós temos, obviamente, assim, a tecnologia tem funcionado, tem ajudado, mas ela não consegue substituir. Veja, uma criança de 6 anos que está lá em processo de alfabetização, ela não vai conseguir desenvolver o seu processo de alfabetização da mesma forma como se estivesse presente na escola, né? Mesmo o estudante do ensino médio que está acostumado, que é mais autônomo, que consegue fazer uma série de atividades, tem extrema dificuldade. A gente está olhando, por exemplo, matemática. As aulas de matemática presenciais fizeram uma diferença agora nesse início de ano absurdamente grandes em relação ao que foi o ensino online. Então, existem disciplinas que carregam uma carga maior ainda de dificuldade. Nós estamos falando de um prejuízo desde o ano passado que pode alcançar 3, 4 anos para a vida dessa geração. Isso é importante destacar. Não é só um ano que se perde, não são só aqueles meses. Eu sempre dou o exemplo, Joel, no processo de alfabetização. Uma criança que no ano passado fez o 2º ano do ensino fundamental, no primeiro aninho, em 2019, ela teve um ano normal. Começou o ano de 2020, as escolas pararam. Essa criança deixou de aprender muita coisa no processo de alfabetização e regrediu porque não consolidou o que havia aprendido no primeiro ano. Ou seja, essa criança está andando para trás. Por isso que a volta às aulas presencial é um dos motivos mais importantes, especialmente para aqueles que são mais autônomos ou que têm maiores dificuldades. A gente precisa priorizar. Se não dá para voltar todo mundo, a gente precisa fazer uma priorização. E, secretário, o que podem fazer os alunos, seus pais e responsáveis nesse período, então, agora prorrogado, afastados das aulas presenciais? Tem como estudar sozinho, tomar providências para correr atrás, amargar o menor prejuízo desses que o senhor comentava possível? Olha, nós estamos aconselhando todas as redes que puderem antecipar os seus recessos, que o façam. Pela simples lógica, vamos lá, agora a gente não consegue ter aula presencial, ok, mas em outubro eu consigo, eu pego uma semana que é propícia, boa, para termos 70% a 100% de estudantes na escola e digo, esta semana será presencial. Então, nosso primeiro conselho, a recomendação é que, se puder antecipar, seja privada, seja municipal, que o faça, porque aí você vai ter outra semana que é boa, com bastante estudante, e este momento, como eu disse, é insubstituível. Nós precisaremos de todos esses momentos para aproveitarmos. Mas, se a instituição que o seu filho estuda continua com as atividades online, obviamente a gente aconselha que a família acompanhe o máximo possível dessas atividades para que o filho tenha condições de continuar crescendo mesmo com a atividade online. É muito importante o acompanhamento da família, especialmente com as crianças menores, é o que a gente mais aconselha. Se o pai e a mãe não estiverem próximos ou algum adulto da família para auxiliar essa criança, ela dificilmente vai progredir. Secretário, para a gente fechar, como é que o governo do estado vem conversando com os professores e com os funcionários da rede? Porque em todo esse ano houve muito protesto e reivindicação de professores, muitos não querem voltar por causa do medo, obviamente, até com ameaças de greve. De que forma que o estado continua conversando com a categoria e enfrentando também a pressão dos sindicatos? Tiago, a gente tem buscado conversar diretamente com os professores. Nós temos o aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo. Então, eu e a minha equipe estamos lá diariamente conversando, dialogando, falando, recebendo as críticas diretamente dos professores. Infelizmente, o sindicato se comporta de uma maneira que não pensa nas crianças, né? Só pensa em sua agenda e por eles o retorno presencial é só depois da vacinação. Ora, infelizmente, ainda não temos a vacina. Acabei de ver uma notícia aqui da Jovem Pan de, quem sabe, temos mais 2 contratos assinados, mas veja, a maioria dessas vacinas serão entregues apenas no segundo semestre. Portanto, se nós formos esperar somente a vacinação, isso ainda estará muito longe. Eu defendo, por exemplo, a prioridade de vacina para professores. Eu realmente defendo isso, mas eu não defendo esperarmos a volta às aulas somente quando tivermos a vacina. Nós não podemos esperar porque o prejuízo para as crianças são enormes. Então, nós vamos continuar brigando para ter a antecipação da prioridade para os nossos profissionais da educação, mas é importante
olharmos para aqueles que mais precisam, que são as crianças. Então, nós temos, obviamente, aqui o direito de proteger as nossas crianças, o dever de proteger as nossas crianças, e vamos continuar fazendo isso. Secretário Estadual da Educação, Roseli Soares, obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Boa semana. Obrigado e boa semana a todos.